Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. E aí a gente vai começar no capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Vamos pegar primeiramente ali o primeiro texto dos versículos. Meditar rapidamente dos versículos 1 até o 9, 10, 11. Olha, eu queria que você se transportasse para aquele tempo. Você imagina só, imagina essa história. Você está lá, primeiro você sofre de uma dor terrível, uma dor paralisante, uma dor decepcionante, uma dor desesperançadora. Quando você está andando com Jesus, imagina você andando com Jesus, e você passa ali e vê Jesus tendo misericórdia daquela viúva que tinha perdido seu filho, depois de ter perdido seu marido, e está ali caminhando num enterro, e você está ao lado de Jesus, e você percebe assim: o que será que Jesus vai fazer agora? Diante dessa situação tão triste, essa mulher perdeu seu marido e agora ela perde seu filho. O que vai acontecer? Deixa eu ver o que Jesus vai fazer. E aí Jesus toca naquele caixão, naquela esquife, e o jovem ressuscita. Uau! Aí você está passando assim, de repente Jesus já estava indo para Jerusalém, e tem um homem que sofre de cegueira. E ele está gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí ele atende aquele homem que alguns estão dizendo: fica quieto, rapaz, está gritando, está atrapalhando o mestre. Não está atrapalhando não, ele está pedindo. Aí Jesus diz para ele assim: o que você quer? Vamos conversar aqui do seu coração para o meu coração. E ele queria enxergar, e Jesus restaura a vista ao cego. Que coisa maravilhosa, Jesus andando, aquela mulher que sofria com aquele fluxo de sangue já há 12 anos, tinha gastado toda a grana dela com a medicina, com a ciência, mas a ciência fez de tudo que ela podia fazer. Eles fizeram com tudo que eles sabiam à época, mas não conseguiram curar aquele mal. Mas Jesus percebe que aquela mulher o toca com um toque de fé, e ela é curada daquela doença que a arrastava pela vida durante 12 anos. Que coisa, você olha, você está ali e fala: uau! Mas quando você chega naquele momento de luto, de uma família tão querida, os amigos de Jesus, e eles estão ali, e aí então ele se encontra com duas de suas melhores amigas, Marta e Maria. Só que não é um momento bacana. Jesus aparentemente demorou para chegar ali. Se ele tivesse chegado antes, quem sabe Lázaro não havia morrido. E todos estão ali na expectativa. O que Jesus vai falar agora? Será que ele tem uma palavra de consolo para essa família enlutada, para essas duas irmãs que perderam seu irmão tão querido, para o próprio Jesus que estava perdendo seu amigo tão querido? E eles ficam olhando ali, e veem assim. Jesus fala: onde ele está? Vou avisar uma coisa, Jesus, ele já está morto há 4 dias, e já cheira mal, não tem mais jeito. Se ele tivesse chegado antes, quem sabe? Jesus olha e fala assim: eu já não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? E aí ele chega ali e fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai da sepultura, e todo mundo fica olhando e fala: uau, quem é esse? E você está caminhando com Jesus, mas de repente as coisas começam a não ficar muito boas. Jesus vai para o Getsemane e começa a dizer: olha, o caminho agora vai ser o caminho difícil. Eu vou ser humilhado pelos homens, bem humilhado. Eu vou passar por muita dor, e depois eu vou morrer numa cruz, porque eu preciso fazer isso. Não. Pedro fala: não, Jesus, faz isso, não. Vamos reagir. O Senhor, olha, o que o Senhor já fez? Olha o tamanho do seu poder. Não permita que isso aconteça com o Senhor. Ele fala: não, Pedro,
Se você não está pronto para receber essa mensagem, a sua mente está cheia de Satanás. E eu tenho que te repreender agora, Pedro. Para trás de mim, Satanás. Não me venha com essas suas histórias. Satanás usando o amigo Pedro para fazer com que Jesus se desviasse da sua missão. Mas aí o que se segue é justamente isso. Muita dor, muita humilhação. Difícil ver Jesus passar por aquilo. Difícil ver Jesus que operou tantos sinais e maravilhas agora sendo humilhado. O poder romano dizendo ninguém pode se levantar contra Roma. Os judeus da religião, né, do farisaísmo, não propriamente toda a nação, mas eles estavam ali dizendo, você é um herege. E a gente sabe muito bem o que faz com herege. Você se diz filho de Deus, então você deve morrer, porque você se chama a si mesmo de Deus. Então você merece morrer. E parece que tudo que eles intentam fazer dá certo. Jesus morreu. Morreu com um intento humano. Quer dizer, ele não tem maior força que Roma. Ele não tem maior força que os religiosos. Apesar de tudo que ele podia operar de sinais e maravilhas, esse é o fim daquele que se levanta contra o poder terreno. Seja do Estado ou da religião. Aí, acabou, né? Todo mundo vai embora. Cada um volta para sua casa. Temos aquela história que todos nós que lemos a Bíblia sabemos, dos discípulos de Emaús indo embora para casa, desesperançados. E quando Jesus se aproxima deles, eles não sabem que é Jesus, ele pergunta, o que aconteceu? Bom, só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aquele que a gente esperava que era o Messias, ele morreu numa cruz. Ele morreu de uma forma vergonhosa. O poder deste mundo expôs uma derrota cachapante. Todo mundo viu que Jesus perdeu. Aí, de repente, algumas mulheres vão ao sepulcro. 2. E elas chegam ao sepulcro e falam, uau, a pedra não está no lugar. Ela foi, removeram a pedra, roubaram o corpo de Jesus. Roubaram, meu Deus, roubaram o corpo de Jesus. Já era tristeza, já era grande, agora roubaram o corpo dele. E de repente chegou um anjo. Todo mundo quer ver anjo, né, gente? Mas quando vê, todo mundo se assusta. Eu quero ver um anjo. A hora que chega um anjo, uau! Então, elas se assustam. E ele diz assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive. E aquelas mulheres começaram a ouvir uma mensagem de ressurreição. E aí, ele diz assim, olha, vai lá e anuncia os seus discípulos. É como ele disse, ele avisou que ele ia ser crucificado, ele avisou que seria maltratado pelos homens, ele avisou que ia ser humilhado, mas ele também avisou que o túmulo não era o fim, ele avisou que o túmulo era o começo de um poder maior, que pode ressuscitar Jesus. Não para que ele vivesse de novo como Lázaro, mas depois vai acontecer isso com Lázaro também, mas para ele viver mostrando que a sua ressurreição era a prova concreta de que Jesus não era rei para combater César. Para Jesus, César não é nada. Jesus é aquele que pode dizer para o mar, aquieta-te, e o mar se aquieta. Jesus é aquele que pode sair da sepultura pelo poder do Espírito Santo, porque Ele não é um rei terreno, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o maior poder de todos os poderes. Mas é difícil acreditar a princípio, e as mulheres vão lá e ouvem, não que aquelas mulheres não tivessem credibilidade, porque eu já vi brincadeira, é que eram 2 mulheres contando, não é verdade? Aquelas mulheres eram mulheres críveis, e elas chegaram, mas a notícia era tão doida, que sabe, o que você está falando? Você está sofrendo tanto, você está tendo alucinação? Aqui eu já estou, viajando aqui, viu gente? Não está na Bíblia isso, mas imagina.
Como assim ressuscitou? A gente viu do jeito que ele morreu. Ele morreu uma morte morrida mesmo. Não tem mais jeito. Ele está morto. Ele está morto. Foi difícil para eles acreditarem. Mas olha o que Jesus, na sua infinita graça e misericórdia, sabendo que a morte dele e a ressurreição não era o fim da missão do reino. Não quero dizer que não seja completa a obra que Jesus veio fazer, completou-se. Jesus morreu em uma cruz, derramou seu sangue para nos salvar e para levar de volta ao Pai aquilo que se havia perdido. Então percebe, a missão dele é completa. Só que a missão do reino não termina com a morte e ressurreição de Jesus. A missão do reino não termina com a morte e ressurreição de Jesus. Então, agora, Atos 1. Começa lá os versículos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis, inequívocas, de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período. Essa história é escrita para mostrar que a ressurreição de Jesus valida a promessa do reino de Deus. Não é um reino, é o reino. A missão da igreja agora é a missão do reino. Jesus preparou os discípulos para a comunidade da missão, com foco no reino. Nós somos a comunidade da missão com foco no reino. Então nós devemos viver dessa maneira, que o reino de Deus já está presente. Mas nós aguardamos ainda a sua consumação. Nossa missão começa com a compreensão de quem Cristo é, do que Ele fez e do que Ele nos ensina. Você está entendendo, igreja? Eu quero dizer para você, que você que está aqui, e que nós como igreja precisamos entender, que a nossa vida não se resume nos dias que a gente passa aqui nessa terra. Mas enquanto povo, você precisa entender. Nós temos uma origem, a nossa origem está em Deus. Você não foi chamado para viver uma vida como todo mundo vive. E sabe por quê? Porque Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo. A sua origem está em Deus. Ela nasce antes da história humana existir. A sua história já existia no coração de Deus. Porque se antes da fundação do mundo você não existia, mas para Deus você já existia. E o tempo para Deus não é o passado, futuro e presente, simplesmente é. É agora como foi no passado, é agora como será no futuro. É. E quando Ele escolheu você, no tempo em que você veio à história existir, como você me escuta agora aqui, inserido num tempo na história, Deus deu a você uma identidade. Você não é uma simples criatura de Deus. Você não é uma simples criatura de Deus. Você é filho de Deus. Você entende o que é? Você é filho de Deus. E como filho de Deus, com essa identidade, você tem um propósito. Você tem um propósito que é muito maior do que o que você imagina. Aqueles homens que seguiam Jesus a princípio, eles estavam seguindo Jesus crendo que Ele era o Messias, que ia libertar Israel do poder de Roma.
E por isso eles se decepcionaram. Tem muita gente na igreja que está ficando decepcionado, porque ele acreditou que Jesus era uma esperança apenas para o aqui e agora. Jesus é muito mais que isso, e você é muito mais que isso em Cristo Jesus. A sua vida tem um propósito que vai além daquilo que você imagina. Jesus ressignificou. E nós não precisamos atualizar a Bíblia para entender isso. Jesus ressignificou a nossa existência quando Ele passa fazendo algumas ressurreições, mas quando Ele próprio ressuscita, você entende? Ele demonstra que tudo não acaba aqui. Igreja, a sua vida tem um propósito que vai para além daqui. Você faz parte de algo muito maior, muito maior. Você faz parte do reino de Deus, cujo rei esteve morto sim, mas ressuscitou, está vivo. E ele já provou isso. E ele está vivo através do seu corpo, que é a igreja, que é você aqui e agora. Continue vendo essa história. Então, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Olha aqui, ó. Você precisa muito engolir essa palavra, não no sentido de engolir, não, de comer isso daqui, deixar entrar para dentro, de fazer efeito lá por dentro de você. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. O que ele está fazendo referência? Quando ele diz para a igreja assim: ó, eu irei, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Pai enviará o Espírito Santo. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha a pergunta aqui: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Acho que Jesus falou, mas já vim vocês de novo com essa pergunta, eu já expliquei. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ele não desfez deles, não desfez da pergunta deles, mas falou: não, vamos deixar, já que vocês não entenderam, deixa vocês entenderem mais tarde, eu vou dizer o que significa isso. Mas não interessa para vocês agora. Eu vou dizer o que interessa. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Amém? A promessa do Espírito é dada porque nós temos uma missão global. Você pode falar, quem? Eu? Você tem certeza? Está falando isso comigo? Sim, Jesus está falando isso com você. Ou quem que está aqui para escutar isso aqui? Tem aqui, ó, a promessa do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo capacita os discípulos a cumprirem a missão. Você recebe uma capacitação para quê? Para cumprir a missão. E a missão do reino, ela é global. A ordem de Jesus para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, revela a expansão universal do Evangelho. O cristão verdadeiro não está comprometido apenas com a sua comunidade local, mas é chamado a ser uma testemunha do Evangelho até os confins da terra. E o Espírito Santo é que nos capacita a viver e testemunhar sobre o rei e seu reino em qualquer circunstância. Beleza. Agora presta atenção nisso, ó. E olha que isso é só o começo, hein, gente? Aqui, ó. Eu vou dar autoridade a você para liderar as construções da igreja. Aí tem uma assembleia, vota, tem 3 nomes lá, aí vota em você. Então agora, ó, vem cá, nós vamos orar por você. Pode vir. Para a gente ver, estou contando uma história. Não, mas aconteceu isso aqui. Aí
a igreja, o corpo de Cristo na terra, orou por você e te deu essa autoridade. E você pode realizar várias coisas com a sua autoridade dada pela igreja. Então você chegou aqui na obra, aqui na frente, falou como que ia ser. Ela aqui, que é a sua mente, desenhou, arquitetou, todo mundo viu, ela viu antes de qualquer um de nós aqui como seria. Ela montou e tal, e fez, vocês receberam autoridade. E agora a gente vai pegar no mundo concreto, porque daqui a pouco a gente vai estar inaugurando Conexão um B. Hã? É isso aí ou não? Amém. Ele é só o começo, porque vem mais, depois você vai ver que vem mais. Prepara-te, ó casal. Então, aí, gente, ele recebeu autoridade para cumprir um determinado propósito, sim ou não? Pois é. Então agora nós temos aqui uma palavra muito forte, que é o poder. O poder, já ouviram, dunamis, tal, dinamite, bom, muita energia. Pois é, o poder, fiquem aqui, porque vocês não conseguirão fazer o que eu quero que vocês façam, se vocês não receberem o poder e a autoridade. Então fica aqui. Aqui vocês serão empossados, meus ministros, meus secretários. Aqui vocês serão empossados. Então fica aqui. E vai vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Aqui, a igreja aqui, o Espírito Santo e batiza a igreja. Batiza, nós somos batizados no Espírito Santo. Nós não fomos batizados em qualquer poder. Nós fomos batizados na pessoa do Espírito Santo. Só que e para que fomos? Aí é a questão, para que fomos? Para sermos curadores sensacionais. Você viu ali, ele cura, ele põe a mão e ele cura para operar algum sinal e maravilha em nosso próprio nome? Não. Primeiramente, depois nós vamos ver sobre a questão dos sinais e maravilhas. Primeiramente, o poder do Espírito Santo derramado para a igreja, para eles terem poder para serem mártires. Quando eu falo mártir, ele se tornou um mártir, o que lhe vem à mente? O que significa ser um mártir? Ele morreu por uma causa, sim ou não? Ele foi martirizado porque ele tinha uma causa, e tinham pessoas que eram contra ele fazer isso ainda. Você vai continuar fazendo isso, você vai morrer. Sabe, o maior poder é dado a nós para que nós sejamos resistentes. Vai vir gente falando, vai vir ter coisa montando, é o mundo inteiro contra a igreja, arma uma coisa daqui, arma uma coisa dali, e fala, vamos botar medo nesse povo. Só que apesar de todo mundo se juntar à nossa própria carne e ao inferno para botar medo, vocês resistirão, porque o poder do Espírito Santo está em vocês. Não é que vocês são super corajosos, nós somos os fortões. Não, é que há um poder dentro de você, que vai fazer você vencer, apesar de todas as tribulações. A igreja é mais forte do que toda a oposição que se levanta a ela. A igreja pode passar por tribulação, mas ela é resiliente por causa do poder do Espírito Santo que está nela. É isso que Atos está dizendo sobre o reino. É para isso que serve o Espírito Santo, para você cumprir a missão. Não é para você se aparecer. Não é para você ser poderoso. É para que Deus seja glorificado. Continua. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem encobriu a vista de todos. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus. Ei, sabe o que o anjo está dizendo? Eu sei muito bem quem são vocês. E vocês são de uma região bem... Todo mundo despreza. Todo mundo despreza a Galileia. Eu sei que vocês são galileus. Mas, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
Ele não está condenando eles olharem para cima. Ele está dizendo assim, por que esse olhar para o céu? Por que vocês estão olhando desse jeito para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Nós estamos vivendo num tempo em que Jesus subiu até Jesus voltar. E nesse intervalo aqui é o momento da igreja, enquanto comunidade do reino, enquanto corpo de Cristo, demonstrar quem Jesus Cristo é. Porque nós somos o corpo dele e quem olha para a igreja, olha para Cristo. Jesus, quando o texto explica sobre a ascensão de Jesus, ele está mostrando mais uma vez. Sabe por que Jesus ressuscitou? Porque ele não é rei que nem César. E sabe por que Jesus foi levado aos céus? Porque o reino dele não é deste mundo. O reino dele é sobre todos os reinos. O trono dele é sobre todos os tronos. A glória dele é maior do que qualquer glória. Essa nuvem, ele foi levado nuvem aqui significa Shekinah. Sabe quando fala no Velho Testamento, e a nuvem da glória invadiu? Ele está dizendo, quando essa nuvem vem, significa a glória de Deus. E Jesus é a manifestação perfeita da glória de Deus. Ele é a própria glória de Deus. Então, a ascensão reafirma o reinado de Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sobre tudo, sobre todos, e um rei atemporal. Roma existe enquanto império hoje, como aquele império, não existe mais. Não existe mais. Aliás, aqueles impérios todos quase se passaram. Mas Jesus continua sendo Jesus. Olha o tamanho do reino dele aqui, ó. Vai pelo mundo afora aí ver. E ninguém precisa com uma espada falar, segue Jesus senão você morre. As pessoas seguem Jesus mesmo sobre a ameaça de morte. Porque o poder do Espírito Santo está na igreja. E aí a gente vive sobre a promessa do retorno de Cristo. A igreja aguarda o retorno glorioso de Cristo, onde o reino será consumado. Ei, você está entendendo desde o começo da história? Gente vendo, uau, cada sinal, cada coisa. Você lembra do momento da decepção? Você lembra do momento da incredulidade e da dureza de coração? Como Jesus ressuscitou? Agora eles têm certeza que Jesus ressuscitou. Ele esteve durante 40 dias, ele provou para eles, eu ressuscitei. Só que agora eles olham para Jesus e vê Jesus subindo. Jesus foi para o lugar de onde ele veio. E a glória de Deus, a nuvem da glória, veio e recebeu Jesus. E ele foi glorificado, e tem um nome que é sobre todo nome. E os reinos deste mundo se dobram a ele. E os reinos espirituais, sejam quem se chame assim. Jesus os humilhou publicamente, os expôs à vergonha na sua morte na cruz. Por isso é que Jesus é quem é. A igreja vive com a esperança e vigilância, esperando a volta de Cristo. Essa expectativa nos impulsiona a viver a missão com urgência e fidelidade, sabendo que Cristo voltará para completar a sua obra, ou para consolidar a sua obra. Meu irmão, o seu fim não é um túmulo, não. A gente fica impactado com o túmulo, a gente fica impactado pela morte, mas o fim não está ali, o fim não está ali, o fim não está ali, ali não é o fim, o fim de Jesus não foi ali, o seu fim não é ali. Você entende? Eu espero que vocês que estão aqui não sejam nem enterrados nem cremados, que vocês que estão aqui, assim como eu espero veemente, que antes de eu morrer, Jesus volte. Você já pensou? A gente está aqui no culto e pá, Jesus volta, e todo olho verá, e todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não vai vir de maneira discreta, que uns vão ver, outros vão ver. Todo mundo vai ver, todo mundo vai saber. E um novo tempo será inaugurado, e o reino de Deus será
consolidado na volta de Jesus. Igreja, nós não podemos ser uma igreja que só prega para o amanhã e tal. Sim, mas também a gente não pode ser uma igreja que pregue que a igreja é só para o aqui e agora. A igreja existe para sempre, você entende? Você vive para sempre. Jesus voltará com certeza. E tem muita gente hoje que fala, bom, essa história de ressurreição é meio esquisita, não. Pode saber que você não foi o primeiro. E aí essa história de ascensão, então já a pessoa pensa num negócio desse, todo mundo olhando lá e vai... Que história maluca é essa? Que maluco acredita nisso? Eu, você. Não porque a gente seja um maluco tão inteligente que possa entender que a nossa maluquice é mais inteligente que a sabedoria do mundo. Nós somos esses porque nós somos invadidos por uma fé sobrenatural, por causa do Espírito Santo. E Ele nos revelou coisas que pela mente nós não poderíamos entender. E hoje nós vivemos em uma outra dimensão, que é a dimensão da fé. Cheios do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E tem muita gente que não acredita nesse trem. E aí, você quer me dizer que ele vai voltar? Cara, olha o tamanho disso aqui. Todo mundo vai ver quem está, noite, de dia, quem está embaixo, quem está em cima na terra, em que parte da terra que vai ter melhor ângulo para ver eclipse. Não se trata disso, se trata de um poder que é acima de tudo que você possa imaginar. E se ele diz que todo olho verá, todo olho verá. Quem acreditaria num homem que nasceu de uma virgem se não conhecesse a história de Jesus? Quem acreditaria no que Jesus fez se Jesus não tivesse feito o que ele fez? Quem acreditaria em ressurreição se Jesus, o próprio, não houvesse ressuscitado? Quem acreditaria em volta de Jesus se eles não vissem Jesus sendo elevado aos céus? Eu digo para você agora, em nome de Jesus, que a revelação que fez com que eles acreditassem em tudo isso está dentro da igreja. É por isso que você acredita no que você acredita. Porque a sua fé, pela lógica humana, é irracional. A ascensão de Jesus não é o fim, mas o início de uma nova fase na missão do reino. Os discípulos agora, com o poder do Espírito Santo, são chamados a testemunhar da salvação até os confins da terra, aguardando o retorno de Cristo. Vivemos entre a ascensão e o retorno, sendo fiéis à missão e à esperança do reino de Deus. Sejamos vigilantes, porque você não sabe a hora que vem o seu Senhor. Baseado nisso, não se assustem, isso era só a introdução. Baseado nisto, eu tinha que fazer esse chão teológico. Baseado no reino, a teologia do reino, o reino, conforme o reino de Deus, baseado na própria palavra de Deus. Como viveram as pessoas que acreditaram nisso? Como que elas viveram? Tá, Jesus falou isso, ele foi e agora tem. Aí a igreja fica lá no lugar e ela é batizada no Espírito Santo. A partir daí, como viveu a igreja? Que igreja você gostaria de estar? Que comunidade do reino você quer experimentar? Então, se explicando tudo isso, você ainda não entendeu, agora eu vou desenhar, Léo. Foi você que falou isso, hein? Então, vamos lá. Como era a igreja que viu Jesus, conviveu com ele, viu seus milagres, viu ele ressuscitar, subir aos céus? O que isso gerou? Que tipo de igreja essa fé, esse ensino dos apóstolos gerou? Que comunidade nasceu a partir daí? Ela se parece conosco? O que aconteceu? Bom, talvez depois do estudo de Atos a gente tinha que fazer um estudo em Efésios, mas não vai dar para fazer estudo aqui agora. Então vamos começar, né? Vamos começar do começo. Atos 2, a partir do verso 42.
Atos 2, a partir do verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Que vida que você vive? Você está por aí vivendo uma vida que foi o que me restou para viver? Não, baseado nisso daqui, eles entenderam. E olha aqui, agora, eu me lembro quando eu fiz faculdade, depois eu fiz principalmente quando eu fiz uma pós-graduação sobre liderança, a gente tinha que fazer um trabalho, e a primeira parte daquilo que a gente tinha que fazer, depois de cada livro lido, a gente tinha que mostrar a que escola aquele autor pertencia. Eu falei assim, mas vamos ler o livro, entender? Não, o que se queria que a gente entendesse é que cada um tem uma forma de mostrar o seu pensamento baseado no que ele aprendeu, no que ele se baseou para formar a mentalidade dele. Então isso se chamava a que escola pertence esse autor. A que escola pertence esse filósofo? Estoica. A que escola? Nós pertencemos a uma escola. E eu vou usar a escola como um acróstico. Fechou? Então presta atenção como essa comunidade vivia. Ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ensino. Essa igreja tem que ser uma igreja que ela precisa ser robusta intelectualmente, calcada na palavra, e ela tem que ser, o quê? Ela tem que ser uma igreja espiritualmente vibrante, amém? E isso começa com os pequeninos. Nós tínhamos os pequeninos aqui, eles subiram e estão aprendendo o quê? A palavra de Deus, ensino, não é? Quando você faz um curso da escola da família, Seminário Veredas, educação de filhos, como chegar ao fim do mês, lá sobre finanças, é ensino baseado aonde? Na palavra de Deus. Escola do discípulo, escola da família, a igreja precisa de ensino na palavra de Deus. Não é uma ideia, não é um insight qualquer. É aprender segundo a palavra de Deus. Por isso que eu quero te fazer um convite. Aliás, 2. Mas vamos começar por esse. A ensino, eu queria que você assistisse esse vídeo, que é um convite para você também participar de algo muito importante, só para mostrar para você que nossa comunidade está procurando viver conforme uma comunidade do reino de Deus. Beleza? Aí. Vai, fica tranquilo. A Conferência Teológica já está chegando e nós teremos convidados muito especiais. Existe um chamado que extrapola a minha vocação enquanto ser humano e cuidador do planeta. E cuidador do meu próximo. Que é o quê? É eu me entender como mais que criatura de Deus, mas eu perceber que sou um filho amado a tal ponto do Pai sacrificar o seu Filho unigênito para salvar pessoas como eu e você. E eu e você sabemos que não somos muita coisa. E isso vai fazer uma grande diferença na nossa identidade. Por quê? Porque quando eu estou em Cristo, as coisas ficam mais claras. Por quê? Porque agora eu passo a entender a Bíblia Sagrada e percebo que a minha vocação inclui em ser um discípulo de Jesus.
Uau, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela escola do discípulo. Ei, o que ele estava falando aqui, não está aqui na palavra que a gente está lendo? O ensino é uma igreja que calca no ensino, não é uma igreja que só quer ganhar adeptos. Faz de qualquer jeito aí, vai, vem para cá, aí agora começa não é assim não. É uma igreja que tem que estar preparada, preparar as pessoas. Eu não sou discípulo, me transformo num discípulo e eu sou preparado para ser um discipulador. Sinais, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Como é que é uma igreja que não acredita que o sobrenatural acontece hoje? Quem é você? O corpo de Cristo, sim ou não? Você continua com a missão que quem que te deu essa missão? Jesus. E você vai fazer uma missão à imagem e semelhança de quem? Jesus. Por compaixão, eu vou a um hospital orar, e eu não vou lá orar assim, Deus, se o Senhor quiser curar, o Senhor cura, se o Senhor não quiser curar, o Senhor não cura, que seja feito a tua vontade. Pode até parecer bonito, mas eu vou no hospital e peço pela cura. Não, estado terminal, não me interessa, eu não perguntei isso para você. Eu vim aqui para orar para que ele seja curado em nome de Jesus. Gente, vocês vão me achar louco, mas eu vou no velório, eu encosto perto daquele caixão e falo, Senhor, é hoje que o Senhor vai fazer esse aqui ressuscitar? Porque eu creio que Jesus pode ressuscitar o cara que está lá no caixão. Aliás, eu creio que ele pode tirar até as pessoas da sepultura, como fez com Lázaro. Sabe, de repente a gente fica sabendo, você está sabendo que algumas sepulturas estão sem os corpos? Eu já começo a será que... Então, sinais e maravilhas são operados. Agora, qual é o grande problema? É usar disso para formar curandeiros famosos que só trazem glória para si mesmos. Por que é sinal? Não é só milagres. Por que é sinal? A palavra aqui é mesmo traduzida, sinal está certinho. E todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Agora, se você pegar, e sinais eram feitos pelos apóstolos, por isso a igreja toda estava cheia de temor. Sabe por quê? Quando acontece algo que você sabe que não foi humano, você teme ou não teme? Quando acontece algo que você fala, uau, essa pessoa conseguiu fazer isso, primeiro você fala, fico assustado, né? Foi igual eu brinquei com a irmã que cantava aqui, ela deu uma nota que eu falei, estou com medo de você. Como é que você alcançou uma nota dessa? Não, então, é para causar o temor de Deus. Você entendeu? Os sinais não são para que a igreja comece a vender, vem para cá, que aqui você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não, vem para cá porque aqui você tem Jesus. E tudo que você precisa está em Jesus. E por causa da compaixão e graça de Jesus, nós vamos orar. Aqui vai ter gente sendo curada sobrenaturalmente, aqui vai ter casamentos que são totalmente destruídos pelos sinais e maravilhas de Deus sendo reconstruídos, relações pais e filhos. Aqui vai ter muito, muito milagre de quem estava morto e ressuscitou, porque quem está sem Cristo está morto, e quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele ressuscita. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. De que adianta o corpo ressuscitar, você vai morrer de novo. Mas quem vive em Jesus, quem nasce de novo no Espírito, nasce de novo para não morrer nunca mais. E enquanto nós cremos nisso, enquanto nós adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, os milagres são sinais para que toda a igreja tema ao Senhor. E não fique criando... os caras que são os ícones, que se ele vier aqui, isso vai acontecer, e se ele não vier, não vai acontecer. Vai acontecer, se ninguém nem falar, vai acontecer também. Porque quem faz, na verdade, é Deus, e nós temos o privilégio de sermos usados por Ele. E nós queremos ser uma igreja de sinais e maravilhas, para que haja temor do Senhor, porque todos reconheçam que aqui não está uma ONG, simplesmente uma ONG ou uma empresa bem organizada para anunciar uma certa mensagem cheia de marketing digital.
Nós somos igreja onde Deus opera e através de nós Ele opera para a glória dEle. E para que todos temam ao Senhor. Aí a gente usa tudo que for necessário. Comunhão. Essa igreja fazia parte de uma escola em que havia ensino, em que havia sinais, mas que havia comunhão. Ao partir do pão, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Quando tiver um grande avivamento mesmo na igreja, o maior sinal que eu vou poder ver é de gente que, ao invés de vir fazer campanha de oração pela sua prosperidade própria, ele pegar dos bens dele, vender e entregar para os outros irmãos. Aí é assim o avivamento. Aí chegou o verdadeiro milagre. E vim orar para que eu ganhe, eu tenho uma porção de coisas, legal. Eu creio até que Deus faça isso. Mas e para compartilhar? E para distribuir? E para repartir? Gente, nesse ponto da economia, da visão de economia, igreja não é nem de direita nem de esquerda, não. Igreja é igreja, reino. E nós temos que aprender que aquilo que a gente tem em Deus é para repartir. O que você sabe é para repartir. O que você recebeu, tudo que você recebeu de Jesus é para compartilhar, repartir. Imagina os caras vendo assim, olha lá o irmão fulano de tal, ele se converteu. Ixi, ele é daquela família judaica tradicional. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi deserdado. Oh meu Deus do céu, e agora? E o pior, o patrão dele acha que o cristianismo é uma grande heresia. Mandou ele embora. E agora? E agora é com a gente. Agora é com a gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos vender, porque está sobrando aqui. A gente vende e distribui porque não tem. Porque ele está passando por isso, não porque ele foi preguiçoso. Porque o próprio Paulo falou, quem não trabalha, que não coma. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, tinha muitos crentes que, Jesus já vai voltar mesmo, vamos ficar aí de boa. E aí era sustentado para quem trabalhava. Falou, opa, de jeito nenhum não. Que mamata é essa aí? Quem não trabalha, que não coma. Agora, se ele não está tendo, porque ele fez uma opção de fé, ele está passando por um momento que vai além do esforço humano dele, não foi por conta de preguiça, foi por conta de que ele está sofrendo isso por amor a Cristo. Então nós que temos mais, vamos ajudar os que têm menos, e nós vamos fazer uma comunidade mais justa. Por obrigação, vamos montar uma lei, fazer com que o Estado agora viva isso? De jeito nenhum, porque isso deve partir do coração daquele que creu. Do coração daquele que crê que o que ele tem não é próprio dele. Conheci um pastor, ele estava contando testemunho, e naquela época ele estava com um carro bem simples. E aí eu falei assim, rapaz, cara é empresário e tal, e aí é pastor, e aí depois ele foi contar a história. Ele tinha uma caminhonete dessas, tipo top de linha. Ele falou, eu tinha uma caminhonete. Depois Deus falou, você tem que vender essa caminhonete, porque está precisando aqui. Eu vendi caminhonete e distribuí ali o resultado do que eu tinha. Aí eu comprei um Fiatzinho, Uno. Tal. Ele falou, mas olha, não se engane, daqui a pouco, porque isso já aconteceu comigo, eu vou ter uma caminhonete. E aí eu vou ter uma caminhonete, eu já fiz eu já fiz tanta coisa, né? Já vendi uma casa, e peguei uma parte da casa e fiz tal. Eu falei assim, rapaz, ele falou, sabe por quê, pastor? Nada que eu tenho é meu mesmo. Se Deus quiser que eu viva num tempo de um jeito, eu vou viver daquele jeito. Se num outro tempo Ele está me dando mais, eu vou viver no mais. Mas tudo entendendo de que o que eu tenho não é meu próprio. Tudo pertence a Deus. É assim que pensa o cristão. Mas os cristãos de hoje estão discutindo se dízimo é lei no Novo e no Velho Testamento. Seu mão de vaca. Essa coisa toda depende de como está o coração. É o que aconteceu lá por dentro. Se eu fui transformado, batizado nesse Espírito.
Eles se dedicavam. Se você ler lá o final do capítulo 4, vai chegar de novo dizendo, eles vendiam tudo e ninguém no meio deles tinha necessidade alguma. Eu falei, uau, dizer que reparte e tal, mas sempre vai ter um ou outro que não vai ter. Não, o texto diz, ninguém dessa comunidade passava necessidade, porque uns ajudavam os outros. Inclusive teve um homem lá no final do capítulo 4, chamado Barnabé, que ele vendeu as suas propriedades e distribuiu às pessoas. E mesmo vendendo as propriedades, o tal do Barnabé ainda continuava rico, porque ele tinha muita coisa. Gente, isso aqui é... Por que será que eles eram do que eram? Porque eles tinham visão do reino. Eles sabiam que eles não eram mais cidadãos, puramente cidadãos dessa terra. Sim, eles eram da sua nacionalidade, ninguém está falando para negar nacionalidade. Você é brasileiro, sou brasileiro, glória a Deus. Mas está dizendo que ele entendia que o reino dele não fica aqui. Ele não é cidadão só brasileiro, ele é cidadão celestial acima de tudo. E quando ele tem a visão do reino, ele percebe que isso aqui tudo é passageiro. O que eu tenho aqui é passageiro. E pode ser bem mais passageiro do que eu imagine. Porque eu posso reter e ter todo o tempo da minha vida isso. Mas vai chegar o tempo que Jesus vai dizer, louco, você juntou tudo isso. E o que tem, para quem será depois que você morrer? E depois que você morrer, para onde você vai? Você vai levar isso aí? Uau! Continua. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Aqui, ó. Para esse eu estou lendo direito. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sabe o que isso significa? Exatamente o que está escrito. Exatamente o que está escrito. Perceba aqui, para que eles se reuniam todos os dias? Para orar e para louvar a Deus. As orações faziam parte do dia a dia daquela igreja. Enquanto eles, indivíduo, orar. E quando eles se reuniam, eles oravam. E tem várias partes do livro de Atos que vai dizer, enquanto eles oravam, houve um terremoto. Enquanto eles oravam, as portas da cadeia se abriram. Enquanto eles louvavam, a oração fazia parte. Porque a oração é essa conexão minha com o Pai. É a oração que é expressa no Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. É essa oração que entende que é o Pai desse, que é o Pai do Rei Jesus, que concedeu o poder do Espírito Santo à igreja. É a Ele que nós oramos e nós temos que estar em constante comunhão com Ele. Gente, eu orei, eu li essa palavra, eu fui, até hoje de manhã, quando eu parei para escutar de novo, tinha mais coisa ali que o Espírito Santo estava ministrando. Que eu estou passando para vocês. Não estava em um livro. Eu não li um livro a respeito disso explicando. Eu não estou dizendo que eu não li livro para explicar. Eu leio, não tenho problema nenhum com isso. Eu só tenho problema com aquele cara que chega e fala assim, eu estudei muito para mudar minha opinião. E daí que você estudou muito? Você devia manter a sua opinião na Bíblia. E não no que você aprendeu lá fora. E ainda vem e vomita para cima de você, fazendo doutrinação. Eu já li 15 livros sobre isso. E você leu o quê? Você não leu nada, então você não sabe nada. Ah, falou orgulhosão. Falou, papai sabe tudo. Saiba que uma pessoa mais simples que seja, sem ter ler um livro além da Bíblia, ele vai ser mais sábio do que muitos sábios deste mundo. Eles oravam, tinham comunhão com Deus, e por causa disso eles queriam ter comunhão uns com os outros. É por isso que frutifica para a glória de Deus e por amor às pessoas.
eu vou a Deus, e se eu só vou a Deus e fico lá no meu isolamento, retiro espiritual, vou dizer para você, você se encontrou com emoção, você se encontrou com um monte de coisa, mas você não se encontrou com Deus, porque se você se encontrar com Deus, Ele vai fazer você se encontrar com o seu próximo, e ter compaixão, e ter misericórdia, como Ele tem compaixão e misericórdia. Eles louvavam a Deus todos os dias. Eu imagino assim, hoje a gente percebe, eu vou fazer isso, eu não vou fazer. Não vou fazer. Se eu pedisse para levantar a mão, quem estava aqui no domingo passado, 30% das pessoas geralmente levantam a mão. Você pede para as pessoas, já fiz esse teste, viu, irmãos? No mesmo culto eu venho e peço para levantar a mão. Aí só 30% diz que está no... Eu falei, será que eles vão no outro culto? Mas isso acontece em todo culto. Sabe o que isso significa? Que nós somos uma igreja de milhares de membros, mas que as pessoas estão optando para vir, quem sabe, uma vez por mês, louvar a Deus junto com o povo. Uau! Não estão assistindo no YouTube. Vê quantas pessoas estão assistindo no YouTube agora, nesse momento. Não estão. Não estão. E se estão, a TV está rodando lá na sala e ele está comendo alguma coisa na cozinha. Você sabe por quê? Porque não é o nosso prazer. Falei. Aqueles caras estão doidão. Você sabe que a gente acredita no Cristo que ressuscitou dos mortos? Os caras viram e a gente vê Ele operar todo dia aqui. Ele subiu para os céus e Ele prometeu que vai voltar. A gente, que tal se quando Ele voltar a gente vê reunido louvando a Deus, orando, e Ele arrebata a igreja dele. Melhor do que eu estar escorregando na internet e vendo vídeo pornográfico. E aí você se une enquanto povo de Deus. É melhor do que você estar fazendo aquelas falcatruas lá nos negócios, enganando uns aos outros. É melhor a gente estar aqui junto. De que você está bolando, de que maneira você vai prejudicar alguém que você está com raiva dele. E era culto todo dia, gente. Está pesado vir uma vez por mês na igreja. E quando vem uma vez por mês, se o culto demorar um pouco mais, acontece um êxodo geral, todo mundo vai indo embora. Não há mais prazer. Você pode até jogar a culpa aqui para cima. Mas também, não há mais prazer, por quê? Esse pastor não prega nada com nada. Essa música aí não tem poder, não tem unção. Porque sempre que a gente não quer fazer uma coisa, você joga a culpa em quem? No outro. Tá bom, se você é ou espiritual assim, e você está fazendo uma avaliação, e você está achando que o culto está ruim, ou espiritual, ore por mim, ore por nós, porque Deus vai ouvir a sua oração espiritual e vai transformar tudo. Hipócrita, ore por você mesmo, porque o mal que você está vendo lá fora, está dentro de você. E todo o mal que eu, quando sou hipócrita, vejo no outro e o julgo e o condeno, está dentro do próprio Ronaldo hipócrita. E eu tenho que constantemente lidar com o hipócrita que há dentro de mim, com o fariseu que há dentro de mim, para viver uma vida espiritualmente saudável. Aí, quando há uma igreja dessa... A gente quase não precisa, a gente vai ter que dizer, gente, dá para vocês irem para outra igreja, porque aqui não cabe mais. E a gente já construiu, a gente já fez igreja no campo, a gente fez, mas não cabe mais. Sabe por quê? Um lugar onde todos querem estar, é um lugar onde todos querem se achegar. Se ali está acontecendo algo, você fala, uau. Você já passou por um lugar que tem uma fila, num restaurante que está uma fila? Você fala, o que será que estão servindo de gostoso aí, né? Você já passou por um restaurante que está vazio, as moscas? Você fala, não vai entrar não, que eles devem estar requentando a comida de ontem, porque não vende nada.
eles caíam na simpatia do povo, porque aquele povo vivia com alegria, com singeleza de coração, porque eles se amavam uns aos outros. E eu quero ser amado como esses aí se amam. Sim ou não? Sim. Sempre tem as parábolas da Luísa, né? Não vou terminar sem uma parábola da Luísa. Minha netinha. Cada vez, a Luísa é muito educadinha, ela é muito, assim, relacional. Ela fica sempre abraçando, beija e tal. Beijo fulano, beijo... Mas eu vejo que a intensidade da relação dela está justamente no fato em como a pessoa que está querendo se relacionar a trata. Não é verdade? Então eu posso chegar, ela está interessada em uma outra coisa, e se eu não fizer nada para que eu a atraia, ela não vai querer, não vai. Ela vai gostar, vovô e tal, mas não vai ser aquela interação. Então eu brinco com ela que eu sou o crocodilo. E que o crocodilo vai pegar as criancinhas. E aí a Luísa sobe no sofá. O sofá é a montanha. Crocodilos não sobem montanha. E eu estou bem protegido. Só uma abraçada eu pegava a Luísa. Mas o crocodilo tem que entrar na história. Ele tem que fazer parte daquela história. Ele tem que fazer parte daquele momento. Ele tem que fazer parte daquela comunidade que a Luísa tá criando. Eu tenho que fazer com que ela tenha o senso de que eu estou entrando no mundo que ela está criando. E às vezes ela trata de um jeito. Esses dias eu estava aqui numa reunião e foi para lá a amiguinha dela, a Bia, filha da Tati, do Elisandro. E a Bia soube do crocodilo. E ela queria brincar com um crocodilo. E ela ficava perguntando o quê para mamãe, princesa Tânia Mara? E aí, quando que o vô Ronaldo vai chegar? Quando que o tio Ronaldo vai chegar, dizia a Bia. Mas por que elas queriam que eu fosse? Tá, tudo bem, elas gostam de mim. A Bia gosta de mim, eu percebo. Tá? Mas elas queriam que o crocodilo chegasse. E quando eu cheguei, a princesa Tânia Mara, muito criativa, envolvente, querendo envolver alguém que talvez tenha chegado cansado da reunião, o crocodilo chegou. E bateu uma correção para um lado, para o outro. Você está onde? Você está vivendo qual mundo? Você tem qual senso de comunidade? A maior parte de nós ouvimos isso e falamos o quê? Mas a igreja não é isso aí, por isso que não... Eu também já fiz isso. Não vou acusar você de ter feito. Eu também fiz, e talvez ainda, de vez em quando, ainda escapa isso. Por favor, para de ser mendigo. Você é um príncipe, você é uma princesa. Não espere só receber para então dar. Você já recebeu. Você já tem tudo que você precisa. O Espírito Santo habita em você. Seja você o crocodilo da história. Crie ambientes. Crie formas. Onde a nossa igreja realmente possa viver isso a partir de cada um de nós. Não do outro, mas a partir de mim, a partir de você e cada um de nós. Para que nós façamos parte dessa escola. E as pessoas tenham prazer em viver no senso que a gente criou. De reino. E passar exatamente o que é o reino, cada um do seu jeitinho. E assim haverá acréscimo de pessoas. Como que você alcança alguém? Começa orando, semeia e depois colhe. Mas de que maneira? Primeiro orando, mas depois descobrindo meios para ser atraente
para que aquelas pessoas desejem estar ali. Se a gente cria um ambiente aqui onde eu mesmo gosto de estar, as outras pessoas também gostarão de estar. Porque todo mundo quer brincar com o crocodilo. E aí então, nós vamos, depois que as pessoas se achegam, nós vamos nos mostrar, através da nossa vivência enquanto comunidade, quem é Jesus. Porque enquanto a comunidade do reino vive Jesus, quem aparece é Jesus. E assim nós seremos.